não teria nenhuma condição. Na verdade, sou o menor aqui da casa, né? Mas sempre que o pastor viaja, eu tenho algum compromisso, ele tem olhado para mim, o Senhor tem olhado para mim. E eu estou muito contente. É o que eu sempre falo aqui, né? Eu gosto de pregar para crente pentecostal. Tem algum aí hoje? Ah, tá muito frio, né? Se a gente ficar aqui devagarzinho, se eu for devagar, a gente vai ficar... Minha mão tá gelada, porque eu tô tremendo mais que tudo aqui, né? Tô nervoso. Então, eu aprendi um segredo para isso, que é você deixar que o Espírito Santo aqueça o seu coração. E não há nada melhor do que aquecer o nosso coração, do que a palavra de Deus, a poderosa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 7, do 36 ao 50. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem uns misericórdias ainda, eu vou dar mais um instantinho. Está aqui no telão também. Você pode acompanhar a leitura aqui comigo. Amém? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Aleluia. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas que você concorda comigo que nós somos o povo mais feliz da terra. E se a gente falar isso para algumas pessoas que não conhecem a Jesus, não experimentaram aquilo que a gente experimentou, não vivem da maneira que nós vivemos, com a presença do Espírito, talvez eles não entendam, ou até questionem a nossa afirmação, a nossa certeza, a nossa fé que nós temos em Deus. Porque para eles, o que vale é o que os faz ricos. É o que eles podem guardar, armazenar. É o que tem valor aos olhos, é o que é palpável, é o que se pode tocar, é o que se guarda na conta, ou até mesmo na garagem, ou em casa, no closet. Mas aí está o segredo do crente. Aí está o segredo do crente, porque para nós o que é mais valioso é invisível, mas é real. É a presença de Jesus. Para nós, Jesus, quando nós pregamos para as pessoas, elas não conseguem ver, mas é uma certeza tão grande no nosso coração, que o Espírito Santo, através da nossa palavra, convence o outro que aquilo que nós pregamos é real, é Jesus. Aleluia.
A presença de Jesus é tão palpável que nos dias mais difíceis, que nós nos sentimos sós, nós temos a certeza de que Ele está cuidando de tudo. São naqueles dias que nós conseguimos provar para nós mesmos o quanto nós amamos o Senhor, e o quanto nós entendemos que Ele está conosco, porque nesses dias difíceis, de solidão, de aperto, de grande dificuldade, nós nos sentimos acolhidos, abraçados, pois nós temos a certeza de que Jesus está conosco. Quem tem a certeza que Jesus está com você? Aleluia! Sabe, irmãos, alguns que me ouvem aqui hoje, estão aqui porque está tudo mal com você. Eu achei que a Gabi tinha lido um pedaço do meu sermão, cadê ela? Ela falando aqui. Você veio para a igreja porque está tudo mal com você. Você veio para a igreja porque talvez não tenha médico que cure o que você está sentindo, não tenha psicólogo que te ajude, porque a sua dor é na alma, a sua ferida é na alma. E quando a questão é de alma, não tem homem nenhum que possa tocar a sua vida, te fazer você ficar melhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você: nós servimos um especialista de almas e o seu nome é Jesus. Jesus é o especialista de alma. É só você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai ver o sorriso dela, a alegria dela de estar aqui. É porque um dia ela entrou aqui igual você, mas Jesus tocou a vida dela, mudou ela, tirou os pesares da vida dela, mudou o pensamento dela. Muitas pessoas chegaram aqui com pensamentos suicidas, mas o dia que elas encontraram Jesus, Jesus começou a mudar a vida delas. Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida. É por isso que domingo de manhã, 10h30, essa igreja está cheia, porque é uma presença real, invisível, mas ela é real nas nossas vidas. Ah, que loucura falar que nós estamos cantando para alguém que não está aqui. Ficou até famoso, né? Essa semana aí, o CEO de uma empresa, né? Ele estava no show, cantando a música de alguém, da banda. Mas nós estamos aqui, nós não cantamos para ninguém, nós não esperamos algo de ninguém. Se as pessoas entrarem aqui, quem vocês estão adorando? Onde Ele está? Cadê? Ele é invisível, mas Ele é real, nós o sentimos a todos os dias. Que loucura ser crente! Como é difícil explicar isso para as pessoas. Quem vocês estão adorando? Aonde Ele está? Eu não estou vendo. Ele está vivo e firme nos nossos corações. Essa é a presença de Jesus. Um dia eu estava saindo do culto, nesses cultos tremendos, pentecostais que nós estamos tendo aqui. E aí eu entrei no carro e comecei a chorar, coloquei uma música, e a minha filha lá do banco de trás, na cadeirinha dela, ela falou: papai, por que você está chorando? Eu falei: porque Jesus tocou meu coração, filha. E aí ela, na sua pequenez, na sua falta de entendimento, ela falou assim para mim, Wilson, Wilton, eu também quero que Jesus me toque, papai. Aí eu falei: Ele está aí no seu coração. Mas ela falou: não, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Eu falei: filha, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Jesus está aí dentro do seu coração. E ela não acreditava no que eu falava. Ela: não, eu quero ver Jesus. Eu falei: mas Ele está aí. Aí eu parei no farol, fui lá e toquei o coração dela. Eu falei: tá vendo? Jesus nos toca assim. Eu queria que você repetisse o que minha filha falou. Repita comigo: pai. Vamos, pai, eu quero ver Jesus. É tão simples, mas é tão real. É o pedido de uma criança, é o pedido de alguém que não tem entendimento, mas esse tem que ser o seu pedido hoje. E aí eu me lembrei de Ana. Ana estava no templo com dor, clamando, implorando para Jesus lhe dar um filho. E quando Ana chega no templo, ela começa a falar e não sai som da sua boca. E aí o profeta Eli, velho, já insensível espiritualmente, a julga como bêbada. Fala: ela está bêbada. Ela fala: não julgues como bêbada a tua serva. Ana estava com dor. Você chegou aqui com dores. Só você e Deus sabe como foi difícil vir para o culto hoje. Eu sei que você pensou isso. Eu sei que pensamentos vieram para não vir ao culto. Às vezes nós passamos isso. Quando a luta é tremenda, quando a dor é grande, nós pensamos que a igreja talvez seja a última solução. Porque nesses momentos, nesses dias, vem o pensamento de quem não conhece a Jesus: Ele não vai estar lá. Ele não está lá. Só você sabe
quantas coisas você teve que passar para chegar na igreja hoje, para chegar no culto hoje. Está difícil, é impossível, a dor é grande. Mas o meu sermão hoje, ele tem como título: o segredo é estar mais próximo de Jesus. É o segredo da nossa vida, é o segredo da nossa história, é o segredo que faz a gente vencer todas as dificuldades, é o segredo que faz a gente caminhar firme com Jesus, ainda que nós não o vemos, mas a sua presença é real. Eu quero estar mais próximo de Jesus, sabe, porque quando Jesus chega, os feridos são curados. Quando Jesus chega, os oprimidos, eles são livres, os enfermos e doentes são sarados, porque a presença do Espírito Santo está aqui. A presença do Espírito, o mesmo Espírito que livrou Ana, livra você. O mesmo Espírito que livrou Jó, livra você. O Espírito Santo vai tirar da sua cabeça esses pensamentos de morte e vai te levar para um caminho de paz. O Espírito Santo vai tirar dessa solitude que você tem vivido e vai te levar para um caminho em que o seu coração estará firme. Eu só conheço um segredo para doenças na alma, e é Jesus, a presença dEle. Não existe outro, não existe outro caminho, não existe outra solução. Jesus é o único que pode devolver o sorriso do seu rosto. Jesus é o único que pode devolver a alegria da sua alma. Não existe outro caminho, não existe outra solução. Nós, como crentes assembleianos da Assembleia de Deus Bereana, só cremos em um nome, e o nome dele é Jesus. Não existe outro nome. Foi o nome que nos curou, foi o nome que nos salvou, foi o nome que nos libertou. É esse nome que é poderoso, e Ele está aqui hoje para mudar o rumo da sua história. É Jesus, não há outro, não há outro. Eu tenho orado muito pela nossa igreja, tenho clamado pela nossa igreja, eu tenho buscado ao Senhor pela igreja. Sabe, eu creio piamente que um tempo novo já está vindo sobre as nossas vidas. Tempo que nós vamos estar mais próximos de Jesus. Tempo que nós vamos largar um pouquinho as telas e vamos mais para a folha. Tempo de oração, tempo de adoração. Nós vamos viver tempos de milagres, tempos de promessas, tempos de restauração, tempos de vitória, tempos que pessoas que estavam desviadas na nossa casa vão voltar para a igreja, tempo que pessoas que estavam querendo ser confundidas vão estar aqui perto da gente, tempo de pessoas que foram envenenadas pelo mal, pela fofoca, pela mentira, vão estar mais próximos de nós, porque eu ouço um som de avivamento sobre as nossas vidas. Um tempo novo, um tempo de milagres, tempo de cura, tempo de esperança. Como é bom viver isso. Talvez na sua casa todo mundo seja crente, mas pergunta para alguém que tem um filho ou marido descrente, para você ver como é a dor. Enquanto eu falava aqui, eu vi algumas mãos levantadas, porque é um desejo no nosso coração de estar mais próximos de Jesus. É o seu? É o seu? É o meu. E às vezes, sabe, irmão, aqui de cima às vezes a gente não consegue ver o rosto de todo mundo. Daqui da frente então piorou. Você está na frente, está de costas para todo mundo. Eu não sei como você chegou na igreja, não sei como você vem, eu não consigo cumprimentar todo mundo. Ninguém, né, consegue cumprimentar todo mundo. Uma igreja grande dessa. Eu não sei se no momento do culto você está se permitindo ser tocado pela presença do Espírito, ou se não, ou se você está com a cabeça lá no trabalho, na doença, na enfermidade, na conta, na taxação, eu não sei. Mas quando a gente consegue ver a igreja adorando a Jesus, é a coisa mais linda do mundo. Sabe, é por isso que a Gabi fica aqui e ela fala, vamos adorar, por quê? Porque não há nada mais confortante para um ministro de louvor que vê o povo adorando a Jesus, ou para um pregador ver que as pessoas estão recebendo a palavra de bom coração, de coração aberto, estão manifestando, retribuindo ao Senhor, glória a Deus e aleluia. Então, quando a gente consegue ver isso, é uma coisa maravilhosa. E Deus tem respondido às minhas orações.
Deus tem respondido as minhas orações porque eu tenho clamado para que esse tempo ele venha a ser real no nosso meio. Sabe, quinta-feira está algo maravilhoso aqui. Aos domingos também nem se fala. E aí, um dia eu estava aqui na frente e eu olhei para o lado, eu sempre olho para essa fileira aqui, os adolescentes, os jovens estavam aqui na frente, e o Thales, o filho do Ricardo e da Dani, estava aqui adorando, mas esse menino chorava, ele chorava, e eu olhei aquele, o Espírito Santo começou a me visitar, e começou a falar, estou respondendo as suas orações, e eu comecei a chorar também, porque eu vi ele chorando, me deu vontade de chorar, eu comecei a chorar, até porque não é muito difícil fazer eu chorar aqui na igreja. E aí domingo passado eu vi o irmão Isaac. Cadê o irmão Isaac? Fala para ele como dar um abraço para ele. Fala para ele que hoje que eu vim pregar, que eu citei ele não veio. Aí, olhei para o lado, domingo passado nós estávamos cantando, o irmão Isaac adorando. Mas era uma coisa tão linda, que era notório que não era, o próprio Espírito Santo de Deus o levava a ter aquela adoração. E eu comecei a chorar, e o Senhor começou a quebrantar o meu coração. Por quê? Porque nós estamos na presença daquele que é invisível, mas Ele é real. Nós estamos diante do Senhor, dos senhores. Quando você entra na sala do seu chefe, você vai todo pomposo, né, com a roupa boa, reunião. Ei, mas quando você vai na presença de Deus, você pode vir do jeito que você está, chorando com dor, Ele vai te acolher. Jesus é maravilhoso por causa disso, porque com Jesus não tem paradigmas, com Jesus não tem regras, com Jesus não tem certo ou errado, e do jeito que a gente vem, Ele nos recebe e começa a tocar o nosso coração. Às vezes só de um hino que esse menino toca aqui, da harpa que eu amo, meu coração já começa a se alegrar, a se aquecer. Por quê? Porque na presença do seu Pai não existem regras. Quais são? Pelo contrário, Ele diz que um coração contrito e quebrantado Ele jamais desprezará. Vem. Jesus quer o seu coração, Jesus quer a sua vida. Sabe, irmãos, deixemos de lado as coisas terrenas, ao menos no momento do culto. Não importa se a roupa do irmão do lado, se é de grife, se não é, se é importada, se não é, a bolsa, se é nova, o cabelo, se emagreceu mais ou menos. Não, no momento do culto, o trono de Deus está aberto diante de nós. Nós podemos tocá-lo. Quem já sentiu o toque de Jesus? Ontem eu fui trabalhar e deixei a Ju ia comigo, minha esposa, né? E aí a Sofia começou a ficar com coriza. Eu falei, fica em casa, cuida dela. Eu saí, a menina estava com coriza. Eu voltei, a menina estava curada, dando pirueta em casa, subindo em tudo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela, nada, eu só cuidei dela. Toque de mãe. Coisa que às vezes o pai não tem. Toque de mãe. E aí eu falei para ela, mãe é diferente, né? Porque quando mãe cuida, o filho melhora, irmão. Na mão da gente é 2 dias para melhorar. Na mão da mãe cuida, melhora. É mel, é não sei o que, os segredinhos delas ali, vai acontecendo, eu não sei o que acontece, mas melhora. Assim é você na mão de Deus. Você melhora. Deus começa a tocar, usa os segredos dele ali, vai tocando, vai limpando, vai acalmando, vai dando palavra. Aí você vem para o culto num dia, Deus dá uma palavra no outro dia. Num dia que você veio no primeiro dia, você não queria nem levantar a mão, tamanho era a dor da sua vida. Mas no segundo você já começou a melhorar. E aí após que durante o dia a menina foi melhorando. E assim é você na presença de Deus. Deus melhora, Deus toca, Deus levanta, Deus restaura, Deus cura, Deus faz o que precisa ser feito para que a sua vida seja nova na presença dele. É o toque de Deus. Deus toca de maneira diferente. A maioria aqui é casado, né? Eu vou na casa da minha mãe, parece que a gente volta a ter 15 anos, né, Wilton? Faz mais nada. Pezão, porque em casa a gente faz tudo, né? Põe o pé no sofá e só espera. Daqui a pouco ela vem com alguma coisinha. Quer isso, tá com fome? Parece que mãe só vê a gente desnutrido, né? Quer comer, dá comida pra gente toda hora, eu não sei. Não é assim? Ou só é minha? Toda hora, minha esposa fica, vai comer. Eu falei, a menina acabou de comer, ela não vai morrer de comer não, calma. Deus é assim. Qualquer momento do dia, do mês, qualquer fase da sua vida que você for, Ele tem um alimento pronto para você.
um maná, um alimento do céu. O povo ficou no deserto 40 anos, não tinha onde comer, não tinha gado, não tinha nada, mas Deus mandava um maná. O pão do céu veio sobre a vida deles, vai vir sobre a sua vida também. Há um pão, há um banquete preparado para nós na presença de Deus. Por que você não vai? Que filho é esse que não quer comer na casa da mãe? Desnaturado. Aí quando a gente fica muito tempo sem visitar, o que acontece? O telefonema, né? Esqueceu que tem mãe? A minha é assim. Até mandei mensagem para ela, assiste aí. Não tem mais mãe, não? Aí eu falo, eu tenho um irmão, né? Eu falo, eu tenho mãe, quem não tem é o meu irmão, que não deve ligar para a senhora, né? E fica aquela rixa, né? O Senhor é poderoso, irmãos. Você não está entendendo o que Deus quer fazer com você hoje. Você não está entendendo o que o Senhor quer mudar na sua vida hoje. Hoje é dia, hoje é manhã, hoje é o culto da virada. Não é nem dia 31 de dezembro, mas hoje é o culto da virada. Hoje você vai começar a ver Deus de uma maneira diferente. Hoje você vai começar a ter um relacionamento diferente com Deus. Você vai sair daqui entendendo que é melhor estar próximo de Jesus do que dos homens. O segredo não está naquilo que nós carregamos de nós mesmos. O segredo está naquilo que nós carregamos de Deus. O segredo está se você estiver próximo de Jesus. O segredo é se Deus colocar a mão em cima de você. Porque se Ele colocar a mão em cima de você, nada poderá parar a sua vida na presença dEle. Nada. Esse é o segredo do crente. Existia no Nordeste o irmão cantando, contando, o irmão Josafá Souza contando que ele foi pregar numa igreja, e na rua da igreja tinha 7 fiteiros, que são camelôs, né? Quem é do Nordeste aí? Fala fiteiro aí também? Tinham 7 fiteiros, 7 camelôs. Esses irmãos, essas banquinhas que vendem coisas pequenas, pipoca, pirulito, balinha. E aí, só o fiteiro do irmão estava cheio. 7, só o do irmão. E ele chegou no irmão e falou: irmão, vem cá, o que você faz? Qual que é o seu segredo? Qual que é a sua jogada de marketing? Porque só o seu está cheio. Ele falou: nada, irmão, eu vendo tudo que todo mundo, bala, pirulito, chiclete, essas coisinhas pequenas, eu vendo como todo mundo faz. Ele falou: então só porque o seu está cheio? Ele falou: não, irmão. E olha aqui, ó. Começou a mostrar, olha aqui, ó. O Senhor sustenta a minha casa. E começou a mostrar a casa em cima, embaixo, no porcelanato, na cerâmica. Ele falou: essa sua casa você construiu do dinheiro do fiteiro? Ele falou: é, do dinheiro do fiteiro. E tem aqui mais, olha o carro na garagem que eu estou. Ele falou: isso daqui também veio do dinheiro do camelô? Ele falou: é, do dinheiro do camelô. E tem mais, a minha filha está se formando em administração. Ele falou: você pagou a administração, a faculdade da sua filha com o dinheiro do fiteiro? Ele falou: é, com o dinheiro do fiteiro. E o mais novo está se formando como advogado. Ele falou: não vai falar que é do dinheiro do fiteiro. Ele é do dinheiro do fiteiro. Ele falou: qual que é o segredo? O segredo não é nenhum, irmão, é que antes de sair de casa, eu pego o meu fiteiro e falo: Jesus, põe a mão, abençoa. E aí Jesus abençoa, eu tiro o dízimo, e aí eu continuo assim. O segredo é se Deus colocar a mão na sua cabeça, se Deus colocar a mão na sua vida, se Deus colocar a mão na sua família. É por isso que a sua família está de pé, é por isso que o seu filho não desvia. Deus colocou a mão em cima de você. Esse é o segredo. As outras coisas são importantes, mas o segredo é estar próximo de Jesus. A mulher do texto entendeu isso, a pecadora. Olha o que a palavra vai dizer, olha o que o texto vai dizer. A Zé Ninguém. Vou traduzir: a prostituta. É isso que ela era. A sem mérito, sem família, sem cargo, a escrava, a rejeitada, a doente, não tinha nome. Mas quando ela entrou na casa do fariseu, ela olhou para Jesus. É isso. É isso. Você entra aqui, ninguém sabe o seu nome. Às vezes é a primeira vez que você pisou aqui hoje. Só foi cumprimentado ali na porta. Entrou aqui, história quebrada, nome sujo, divorciado, quebrado, do jeito que você está, casamento arruinado, vida arruinada, filho longe de você, longe de Jesus, não tem nome, não tem história. Mas quando você entra aqui, você olha para Jesus. Você olha para Jesus, porque não há outro nome que brilhe aqui a não ser o nome de Jesus. E não há outro nome que nós vamos anunciar aqui a não ser o nome de Jesus. E num ato de adoração, de rendição ao Senhor, ela chora aos seus pés, depois enxuga os pés, as suas lágrimas com seus cabelos e unge os pés de Jesus. Ela
ela beija os pés de Jesus. Muitas coisas são difíceis de explicar na palavra, mas essa aqui é fácil, porque todas as pessoas que se renderam a Jesus alcançaram o favor dele para si. Esse é o segredo. Você não está vendo, mas eu estou te convidando, se renda a Cristo. E ainda que você já tenha experiências suficientes com Jesus, hoje é o dia de uma virada de chave. Se renda a Jesus. Pare de ouvir as vozes que não te alimentam. Pare de ouvir vozes que não te sustentam. Pare de ouvir vozes que só te confundam. E ouça a voz de Deus. É melhor estar mais perto de mim. Jesus tem isso para nós. E eu vou além. Porque eu sempre falo aqui, hoje é o dia de confirmar isso na minha vida. Eu sempre falo que o povo mais crente dessa igreja são as mulheres. Eu sempre brinco aqui. Eu lembro, irmão, quando eu tinha 18 anos, há 3, 4 anos atrás. Aleluia. Eu fui pregar a primeira vez na igreja, e era uma igreja grande assim. O pastor falou: que você vai pregar. E eu estava tremendo 100 vezes mais que hoje, aqui eu estava mais nervoso, e aí eu subi no púlpito para pregar, e eu dei a paz do Senhor, irmãos. Aquele tempo era assim, né? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Quando eu dei a saudação, eu olhei assim, e onde está ali a Roseli, Carol ali, as irmãs que me deram aula pequenininho. E aí eu olhei e elas ficaram a pregação inteira de olho fechado. Eu sabia que elas estavam orando por mim, e aquilo marcou a minha vida, e eu carrego isso comigo. Até porque eu tenho uma esposa que é crente, mais crente que eu. Eu tenho uma mãe também. Então eu vejo que na vida das mulheres isso é muito notório, irmãs. Eu amo falar de textos bíblicos das mulheres, porque Ana, ela estava com dor, mas quando ela se lançou aos pés de Jesus, ela gerou Samuel. A mulher do fluxo de sangue, ela estava com dor 12 anos. E a Bíblia vai dizer que ela tocou na orla dos vestidos, e a orla é embaixo. Então no mínimo que ela fez foi assim, E quando ela toca, ela é curada. Ela se rendeu, ela se prostrou. E quando ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, ela foi curada. E a mulher, a pecadora também, ela chega na casa, ela nem conhecia. Que mulher atrevida, né? Ela nem conhecia, ela não foi convidada. Vocês não estão entendendo, ela não foi convidada para estar na casa. Ela nem seria convidada, Luciano. Mas quando ela entrou, ela olhou para Jesus e também se prostrou aos pés de Jesus e foi perdoada. Se você se render aos pés do Senhor, minha irmã, se você voltar a orar, se é aquela mulher de oração, Deus vai fazer uma virada na sua vida. O segredo é esse, é se render na presença de Jesus. Esse é o segredo da nossa vida, tanto de mulheres como de homens que aqui estão, porque Jesus é o pai do órfão, Ele é o marido da viúva, Ele sustenta, é Ele que conduz as nossas vidas. Você está pensando em desistir de Deus? Olha para trás e veja o que Jesus já fez. Minha esposa ligou a televisão hoje em casa, e aí eu comecei a cantar. Eu falei: pô, Senhor, eu estou nervoso, meu Deus, louco para o pastor Ricardo mandar uma mensagem. Eric, eu estou mandando outro pastor. Aí eu falei: glória a Deus, mas não mandou. Aí eu falei: Jesus, eu vou ter que pregar. Ele falou: olha para trás, lembra das vezes que eu te usei. Olha para trás e lembra daquilo que Jesus já fez na sua vida. Você está com medo por quê? A Bíblia diz que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Qual dificuldade é capaz de impedir a mão de Deus sobre as nossas vidas? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a pedra angular, é Ele que sustenta a igreja, sustenta a sua casa, sustentou sua vida. Quantos de vocês chegaram com o casamento destruído aqui, mas Deus restaurou todas as coisas? Quantos estão conseguindo bênçãos, casa, carro, família, saúde? Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. Ele não vai mudar, Ele não vai falhar, Ele não vai faltar na sua vida. Deus não falta, o mundo falta, os pais deixam os filhos órfãos, mas Deus não. Os pais e mães abandonam os filhos, mas Deus não te abandona. Deus não te abandona. O segredo não está em nós, o segredo está em estar mais próximos de Jesus.
Você se lembra das lágrimas que Ele limpou da sua vida no passado? Ele está pronto para limpar hoje também. E se amanhã houver novas lágrimas, Ele também vai limpar na sua vida. Você pode ficar tranquila, minha irmã. O primeiro segredo que nós vemos nesse texto é que Jesus recebe a todos. Jesus recebe a todos, que maravilha. Todos. Aí você se pergunta, até eu? Sim, você. Jesus quer te receber hoje. Jesus te recebe. Mas essa semana você não sabe, irmão. Fiquei a semana inteira sem orar, sem fazer meu devocional, até pequei. Ei. Você precisa entender o que é a graça de Deus, o favor de Deus, o abraço de Deus na sua vida. O que o mundo tenta fazer com Jesus hoje, nos nossos dias, não é nada novo. Sabe, no passado, quando eu era mais novo, eu lembro que as pessoas sempre tinham uma visão de um Jesus grosso, né? Um Jesus mau, irado, com ira má, né? Com uma coisa assim pesada. Porque eles talvez olhassem para o Antigo Testamento e vissem os feitos de Deus e tirassem que Deus é aquele Deus mau, pesado. Aí hoje todo mundo virou teólogo no Brasil, né? Com as redes sociais. Aí hoje, quando a igreja se posiciona em prol da família, a favor da família, defendendo os costumes bíblicos, aí eles falam assim, não, Jesus já não é mais assim, agora ele é o ursinho carinhoso, né? Agora ele é doce, vocês não podem defender isso, ele recebe a todos, quem está certo ou errado, assim, ele aceita qualquer coisa, ferindo os nossos princípios bíblicos. Aí pintam um Jesus de amor, mas nunca um de renúncia. Pintam um Jesus que deixa você vir, e deixa mesmo, mas nunca quer que você mude. E isso está errado. Mas quando nós abrimos a palavra do Senhor em João 3,16, nós lemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, até mesmo esses que dizem que Jesus é o que eles estão falando segundo seus próprios interesses, e Paulo nos avisou, né, sobre isso. Até mesmo esses que dizem isso, eles são carentes da misericórdia e do perdão de Deus sobre a sua vida. A misericórdia, o evangelho, a boa notícia do evangelho é estendida sobre eles. E esse texto é uma quebra de paradigmas. Por quê? Porque Jesus ele entra na casa do fariseu. Ele permite que uma prostituta toque os seus pés, beije os seus pés, limpe os seus pés, unja. Esse é um texto que mostra como a graça de Deus age em favor das nossas vidas. Nós deveríamos ler sempre que tivermos dificuldade de perdoar, de passar por cima de algumas coisas, porque no texto mostra que Jesus, o Rei da Glória, entrava na casa de fariseus e permitia que prostitutas beijassem os seus pés. Mas o texto deixa claro que o fariseu, que Simão, ele não trata Jesus bem. Tanto que no final do capítulo, nós vamos ver que Jesus falando, olha, você não me deu água, não me deu beijo, não me deu óleo, não, você não me tratou bem. Você não fez o mínimo da hospitalidade que é normal nos nossos dias. Porque o fariseu nem acreditava que ele era o Cristo. O fariseu não acreditava que aquele que estava sentado na mesa com ele poderia mudar a sua vida. Mas você não vai ser assim hoje. Hoje quem está na mesa diante de você é o Rei da Glória. Na sua mesa, na mesa dele, essa aqui é a mesa dele, ele te trouxe até aqui hoje. Talvez você esteja dias, semanas, meses sem sentar na mesa com Jesus, mas ele te trouxe aqui hoje e te dá uma palavra como essa, para fazer você entender que ele continua sendo o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo pastor. Ele é bom, ele é poderoso, ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele faz tudo de novo. Como é o louvor que está tocando? Ele faz tudo de novo. Só Jesus pode fazer você novo. Você precisa ser alguém novo? Ele é especialista nisso. Quantos foram renovados na presença do Senhor? Faz assim, deixa eu ver. Olha que lindo que é. E aí as pessoas hoje estão como esse fariseu, rejeitam Jesus, tratam Jesus de qualquer maneira. Irmão, é impressionante. Hoje você liga a televisão aberta lá, você começa a passar os canais, igreja, púlpito, gente, apóstolo, bispo, está todo mundo pregando.
Até a Globo está levando o Tom Carf lá no programa da Patrícia Poeta. Você pode até não concordar com o que é pregado, com a linha teológica, ok. Mas que a palavra está sendo aberta, está. Que a palavra está sendo pregada, está. Porém, o que tem de fariseu nos nossos dias, tratando Jesus de qualquer jeito, não é brincadeira. Eles não adoram, não entendem, tratam Jesus segundo os seus próprios interesses. Você não pode cair no erro de chamar Jesus só quando você precisa. Jesus não é o gênio da lâmpada não, que você esfrega, agora eu quero 3 pedidos, agora fica aí, que agora você quer cuidar da minha vida, tomar as decisões por mim, não, agora fica na gaveta aí que eu vou para lá, mas daqui um mês as coisas vão apertar na minha vida de novo, eu vou abrir a lâmpada, vou esfregar até você sair, e eu conseguir fazer mais 3 pedidos, e a vida está assim. Jesus não é isso. Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é dono de tudo, Ele é o começo e o fim de todas as coisas, mas isso não quer dizer que você vai chegar para Ele só por interesse. Sabe o que Jesus quer? Criar um relacionamento com você. Jesus quer ter uma amizade com você. E amizades hoje são difíceis, são poucas. Mas amigo é aquele que quando as coisas estão difíceis, você pode pegar o telefone e ligar e falar: ei, estou precisando de você. E ele, aonde estiver, te atende, vai até o seu local, cuida de você. Amigo é gente que a gente chora. Amigo é gente que a gente ora. Quantos amigos você tem na sua vida? Poucos? Muitos? Qual deles é o mais importante? Sabe o nome? Pessoa mesmo, agora eu estou falando. E a sua amizade com Deus, como está? Você está deixando algumas pessoas chegarem na sua vida e tirar a visão que você tem de Jesus? E não está permitindo que Jesus mude a visão que você tem dessas pessoas e da sua vida? O caminho de Deus é bom, a amizade com Deus é boa, sabe? Tem gente que por interesse acha aqui no nosso meio, não, graças a Deus, mas tem gente que acha que uma oferta gorda uma vez por ano vai resolver os problemas, Paulo, de Jesus. Irmão, Jesus não tem problema, quem tem problema é você. Como é bom estar perto de alguém que não tem. Jesus não tem problema. Quem tem problema somos nós. O seu melhor amigo tem problema, e às vezes que você precisou dele, ele não esteve. A sua família tem problema, e quantas vezes você precisou da sua família e ela não esteve, ela virou as costas para você. Mas você serve um Deus que não tem problema. Jesus não tem problema, Ele sempre está disponível e pronto para te ajudar. Como nós não vamos ser amigos de alguém assim? Eu não entendo. Ele não tem problema, nunca está de mau humor. Jesus está sempre pronto para nos ajudar. Meu Deus, que vida é essa que Jesus... Mas aí está o segredo que a pecadora entendeu, que Jesus recebe a todos, e a todos que o querem de coração. Aquela mulher entrou na praça, ela não entrou no mercadinho que estava batendo, não, ela entrou na casa do fariseu. E qual a probabilidade de ela entrar na casa de alguém que ela não foi convidada? E quando ela entra, as pessoas falam: está aí a pecadora, a prostituta. Mas ela entra, ninguém impede, ninguém para ela, fala: ei, se fosse um leproso não, as pessoas iam expulsar, um aleijado talvez. Mas aquela mulher entrou livre, o caminho dela estava livre para ela chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus quer atrair alguém para si, as forças do inferno não são capazes de impedi-lo. Jesus te chamou aqui hoje, e como eu falei no começo da mensagem, você sabe as dificuldades que você passou, os problemas, as lutas para chegar até aqui. Quantos pensamentos que você não divide com ninguém. Ninguém sabe o que você pensa, mas Jesus te conhece melhor do que ninguém. Quando Deus quer fazer, nada o impede, nada pode pará-lo. As forças do inferno não são capazes de impedi-lo. Nem a morte em Atos vai dizer que foi capaz de impedir Jesus de ressuscitar dos mortos. Deus marcou um encontro com você. Deus marcou um encontro com corações perdidos, desesperançosos, machucados, infelizes, só para dizer que estar mais próximo dele é o segredo para mudar a sua vida. Estar mais próximo de Jesus, não importa o caminho que você andou, de pecado ou de frieza espiritual. Eu não estou pregando aqui só para quem não conhece Jesus, estou pregando para pessoas que também vivem
Deus, mas estão distantes da amizade, da intimidade, do amor, da chama do Espírito. Como nós conseguimos viver sem a chama do Espírito nas nossas vidas? Mas Deus marca um encontro para nós. Nada é capaz de impedir quando Deus quer agir em favor de alguém. Nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Ele é poderoso. As mãos de Deus, elas não estão encurtadas sobre nós, mas elas estão estendidas sobre as nossas vidas. Deus colocou a mão sobre a sua casa. O segundo segredo é adorá-lo. Adoração é uma coisa que cada dia mais eu tento entender, mas não dá. Porque o crente, ele não adora quando está tudo bem. O crente não tem condições para adorá-lo. O crente, ele não precisa de circunstâncias. O crente, ele não precisa de recompensas. A gente pode estar sem recompensa, sem as promessas cumpridas, sem a cura que nós precisamos, sem o emprego, sem o seu aumento de salário. Mas quando nós chegamos na presença de Deus, aqui ou na nossa casa, nós temos a sensibilidade e o entendimento que adorá-lo é a melhor opção. Quer ver, está tudo mal na sua casa? Para de adorar Jesus. E começa a reclamar dentro de casa, para você ver o que acontece. Faz assim, faz um teste. Antes de vir para o culto, reclama. Reclama que o culto é de manhã. Reclama que a semana foi ruim. Reclama que o carro não está com gasolina. Reclama para você ver como será o seu culto. Agora faz um teste também. Antes de vir para o culto, acorda, antes de escovar o dente, já coloca um louvor para você ver como o culto é. Aí você olha para os seus filhos e fala, graças a Deus eles estão bem. Você olha para sua esposa e fala, olha que bom, ela vai servir na igreja. Faz isso para você ver, uma semana para você ver como a sua vida vai andar. Porque o segredo é adorá-lo. O diabo quer isso da sua vida. O diabo quer isso. Porque o diabo destrói. O diabo destrói, mas Jesus reconstrói. O diabo mata, Jesus dá vida. O diabo tira a alegria aos poucos, Jesus devolve a alegria. O diabo rouba, Jesus dá. O diabo deixa órfão, Jesus te deu um pai. O diabo aprisiona, Jesus te coloca no aprisco. O diabo trabalha com a murmuração, Jesus tem como linguagem a adoração, a comunhão. Que prazer poder adorá-lo. Daqui a pouco nós vamos cantar um louvor. Eu vou pedir para você ficar de pé daqui a pouco, para você cantar com o entendimento que está mais próximo de Jesus. É a melhor opção. É o segredo da sua vida. O diabo faz isso. Ele quer de qualquer maneira impedir a sua adoração. Ele fez isso com Jó. Ele estava lá rondando sobre a terra, chegou para Deus e falou, Deus, está vendo teu servo? Deus falou para ele, está vendo meu servo Jó? Ele falou, ele tem tudo, né? Ele tem tudo também, você deu tudo que ele quis. Quer ver? Tira os bens, a família, tudo que ele tem, a honra, a fama dele, para você ver se ele vai continuar adorando. Deus falou, pode tirar, só não toca na vida dele. E o diabo fez isso. Um a um, foi morrendo. Perdeu as terras, perdeu os bens, a esposa se virou, perdeu todos os filhos. Mas a mesma coisa que Deus não permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, da mulher, de Ana, Ele não permitiu que o diabo tocasse na sua vida, e foi a vida. Porque enquanto houver vida, haverá desejo dentro de você. O pastor Ricardo sempre fala aqui, para a gente começar a agradecer por aquilo que nós temos, e o que nós temos de mais importante é a nossa vida. Não está do jeito que você quer, né? Não está gostoso a vida, né? Talvez as contas não estão sendo pagas, talvez a enfermidade ainda está aí, talvez o filho ainda está com problema, talvez o marido não se converteu, talvez tudo, sabe, a sua mente ainda está pesada, cansada, a sua alma não está curada, mas ainda há vida dentro de você. E enquanto houver vida, há esperança para Deus, porque Deus não vai tocar mais nenhum morto, mas Ele toca os vivos. Os vivos têm esperança, os vivos são capazes de ser tocados, os vivos são capazes de serem transformados, os vivos Deus pode quebrar como um vaso, fazer de novo, colocar numa forma especial. Por quê? Porque você está vivo. Você já parou para pensar nisso? Irmão Júnior, nós estamos vivos. Se a gente olhar para o passado da nossa vida, não era para nem nós estarmos aqui, mas nós estamos vivos.
E somente os vivos sentem a presença de Jesus como nós temos sentido aqui. Somente os vivos podem aprender sobre jejum, somente os vivos jejuam. Somente os vivos oram, somente os vivos passam por dificuldades mesmo, mas só os vivos em Jesus conseguem passar essas dificuldades e chegar do outro lado cantando a vitória que o Senhor nos deu. Só os vivos são enganados mesmo. Você foi enganado, só os vivos passam desemprego, só os vivos estão aí no Brasil, do jeito que está, oscila, vai para cima, vai para baixo, a gente não sabe o que acontece amanhã, mas nós estamos vivos, significa que há uma esperança para o nosso coração. Só os vivos têm família, só os vivos têm filhos. Só os vivos vão conseguir ver os filhos crescerem. Só os vivos vão poder adorar Jesus hoje e aqui, e um dia no céu com o Senhor para sempre. Só aqueles que vão viver para sempre. A nossa esperança não é uma vida terrena, mas a nossa esperança é uma vida no céu, e Jesus está pronto para buscar a sua igreja. Só os vivos vivem essa esperança de um dia estar com Ele na glória. O diabo pode ser especialista em tirar, mas o nosso Deus é especialista em dar. E eu fico maravilhado com isso. Quer uma palavra de Deus para a sua vida? Quer uma palavra de Deus para a sua vida? A força do inferno não é capaz de parar o poder de Deus sobre a sua vida. A mão de Deus está estendida sobre a sua família, sobre os seus filhos não vão se perder. Eu vou falar para os filhos agora, para os pais, os seus filhos não vão se perder, eles vão continuar na presença de Deus, eles vão crescer aqui, vão casar aqui, eles vão crescer e se multiplicar. Deus não vai permitir que o inferno toque nos nossos filhos, Ele não vai permitir que os nossos filhos vão pelo mundo, usem drogas, saiam por aí, igual loucos, sem pai, sem mãe. Não, Deus vai sustentar a vida dos nossos filhos, assim como Ele tem sustentado a nossa. Os nossos filhos não vão se perder. Adorar a Deus é isso, a gente chora, a gente molha o chão, a gente se derrama na presença de Deus, mas no final a gente pode entregar um óleo nos seus pés como adoração e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor sustentou um dia a minha casa. Obrigado porque o Senhor sustentou a minha vida. Eu lembro com aquele momento que eu estava enfermo, mas eu entrei no hospital e a mão do Senhor tocou a minha vida. Ontem eu e minha esposa estávamos assistindo uma série de médico, e aí estava passando uma fase do coração lá, e ela falou: amor, você tinha a mesma doença no coração, né? Eu falei: é parecido. Ela falou: e você fez o cateterismo? Eu falei: não fiz, porque o dedo do anjo tocou meu coração, eu nem precisei. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não tenho palavras para te convencer que o nosso Deus é bom. Eu não tenho palavras para te convencer que você tem que adorá-lo. Eu não precisaria falar que nós precisamos adorar um Deus como esse, que sustenta, que fortalece, que levanta o pobre, que limpou-nos do pecado, que guarda a nossa família, que guarda as nossas finanças. Está tudo mal no país, mas as nossas empresas estão guardadas. Os jovens não querem mais nada. Ninguém nem quer mais trabalhar, está difícil de contratar em qualquer mercado no país, mas os nossos empregos estão guardados. Se isso não é a mão de Deus, eu não sei o que é. O segredo é adorá-lo. Se você não entender esse segredo, talvez os próximos não façam sentido na sua vida. Porque que sentido há de vir aqui e não adorá-lo? E não só na igreja, porque aqui nós estamos 2 vezes por semana, às vezes você só vem uma. Se você só vem de domingo, você vem 4 vezes no mês na igreja. 4. Vamos colocar um mês aí que tenha culto de mulheres, congresso, alguma coisa assim, aí você vem 5, 6. Se nós não estivermos aqui para adorá-lo, não tem outro motivo para nós estarmos aqui. Se a nossa vida não conseguir expressar a nossa gratidão a Deus, demonstrar o quão bem Ele nos fez, o quão bem Jesus tratou a nossa casa. Você já parou para pensar o quão bem Jesus te trata? Você já parou para pensar o quão bem Jesus, Ele cuida de você, Ele caminha com você? Já parou para pensar nisso? Agora eu quero que você traga à memória quem te trata tão bem assim. Agora eu quero que você pense em quem mais te trata tão bem como Jesus. Quem mais? Quem mais cuida da sua casa? Sabe quando a sua esposa está mal, que não tem o que a gente faça? Chocou lá, nada resolve, nada. É Jesus que vai lá e cuida dela. Sabe quando seu marido está com aquele problema no emprego, que assim,
há uma luta tremenda, é funcionário que dá dor de cabeça, e não tem o que faça. Sabe quem resolve a vida e o coração do seu marido? É Jesus. Sabe aqueles momentos que os nossos filhos estão, que eles não ouvem o que a gente fala, não adianta falar, eles não vão ouvir. Sabe quem vai convencer o coração deles? É Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia fala que o nome dele é Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco. Será que você pode fazer assim, ó, Deus está comigo? Deus está com você, meu irmão. Deus está com você. Deus está com você. Porque nas lutas que você passa, que só você passa, você e o seu marido, sabe quem está lá na sua casa? Deus, é o Senhor. Sabe quem sustenta a nossa vida? É o Senhor. Eu lembro que nos momentos mais difíceis que eu vivi na minha família, sem estar casado, mas como pai, mãe e filho, eu lembro que foi o Senhor quem sustentou a minha casa com mão forte e falou: vocês não vão se perder, eu vou segurar a casa de vocês. E é isso que Deus faz com você. Ele não deixa a sua casa se perder, Ele não deixa a sua família se perder. Ele com mão forte pega, sustenta, porque nada pode impedir a mão de Deus de agir em favor de você. Nada pode impedir. E o terceiro segredo e último é ser perdoado. O segredo é ser perdoado. Se não fosse Jesus naquela casa, talvez a mulher nem entraria, né? Se não fosse por Jesus, ela não ia entrar. Mas quando ela entra na casa de pessoas prontas para acusá-la. Todo mundo que estava na mesa ali estava pronto para acusá-la. Prontinho. Quando ela entra, o texto não relata, mas eu posso imaginar aqui, que as pessoas perguntam: quem é? Você viu quem entrou? Quem convidou? Foi você? Você que chamou ela? E aí começa o burburinho, né? E aí começa o falatório. Mas foi Deus quem chamou ela. Não foi ninguém, foi o Senhor falou, vem. O Senhor a atraiu, sem convidá-la, sem falá-la, mas o Senhor atraiu. E esse é o segredo da presença de Deus. Ele nos atrai, às vezes nós nem ouvimos, mas nós estamos aqui, porque é invisível, mas é real. Entende? Se você explicar por que hoje você veio para a igreja, mesmo do jeito que você está, não tem explicação. Explica lá para sua mãe, para o seu pai que não serve a Jesus. Tenta explicar, fala assim: pai, não sei, eu não queria, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com uma dor que não se explica, mas eu senti uma vontade de ir para a igreja. Sabe essa vontade que você sentiu de ir para a igreja? É o Espírito Santo de Deus agindo. Te impulsiona, te empurra, te leva, te traz, e quando chega aqui te abraça, te acolhe. Ele é o nosso ajudador, é o Espírito Santo de Deus. Aí ela está no ambiente pronto para destruí-la. Ela está pronta para ser mais uma vez julgada, mais uma vez mal falada, mais uma vez ela está pronta para sofrer tudo. Porém, lá está Jesus, porque aonde Jesus está, o jugo precisa sair. Quando Jesus entrar no ambiente da sua casa, você vai ver o que Ele vai fazer. Quantas casas tinham o julgamento das pessoas sobre si? Talvez a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, seu casamento, sua empresa, seus filhos já foram julgados como os piores, porque as pessoas não sabiam que um dia Jesus ia encontrá-los. E aí o fariseu, não contente em receber Jesus mal, ainda desconfia da autoridade dele. Desconfia da autoridade de Jesus. Ele fala: se esse homem fosse um profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Aquele fariseu nem suspeitava realmente quem era Jesus, o único capaz de perdoar pecados. Repita comigo: Jesus é o único capaz de perdoar os meus pecados. Só Ele. Você não está entendendo. As pessoas
as pessoas e o diabo, às vezes, geralmente, sempre nos chamam pelo nosso pecado, pelo nosso passado, pela nossa história. Mas só Jesus nos chama pelo nosso nome. Pessoas que não perdoam, geralmente vão falar da sua história pelo aquilo que você era, mas Jesus te chama de filho. As pessoas sempre vão lembrar daquilo que nós fizemos. Ah, mas em 1993 você falou aquilo, você agia assim. Mas Jesus não, Jesus te fala: Júnior, vem para perto de mim. As pessoas não entendem que pode haver uma transformação na nossa vida. Ainda te chamam, colocam adjetivos em você que não combinam mais com você. Mas a identidade que Deus sempre vai colocar na sua vida é uma identidade de filho, de filha. Cadê os filhos e as filhas? Cadê aqueles que já foram chamados de A, B ou C, de Zé Ninguém? Cadê aqueles que já entraram aqui na igreja como a prostituta, sem história, sem passado, sem nada? Mas Jesus um dia olhou para vocês e falou: eu perdoo os seus pecados. É isso que Deus faz. Deus não precisa de história, Deus não precisa de cargo, Deus não precisa de currículo, Deus não precisa de anel de formatura para tocar a sua vida. Ele só precisa que você entenda que você tem pecados, porque Ele é capaz de perdoar os seus pecados. Para Deus isso não importa. Cheguei aqui, eu sou o CEO de uma... Não! Sou pecador, sou falho e careço da misericórdia de Deus. O fariseu chegou pomposo: vem na minha casa, vou lá te levar para comer um risoto. Chamei o chefe Rogério Holanda para cozinhar aqui para você, fica aqui. Tratou Jesus de qualquer jeito, soberbo. Eu não preciso de Deus, minha vida está muito boa assim. Na verdade, ele só chamou Jesus para montar alguma cilada ali e saber o que ele tinha para falar. Era só curiosidade, era só interesse. Jesus foi na minha casa. Olha, lembra aquele profeta que nós matamos? Ele um dia foi na minha casa, era só para contar história, era só lorota, era só para fazer post. Ele só queria postar. Tem gente que só vive de post, mas os filhos vivem de relacionamento. Tem gente que só vive de história, só vive de momento. Rede social é momento, mas o joelho é relacionamento. Deus não está nos chamando para viver de joelhos. Joelho significa relacionamento. Rede social é momento, você posta o que você quer. O fariseu tratou Jesus como quer, mas a mulher não. A prostituta, antes prostituta, agora filha, ela entende que a melhor coisa que ela poderia ter feito era tocar aos pés de Jesus. E os seus pecados foram perdoados. O perdão dos pecados nos fala de uma vida de esperança, de uma vida nova. E aí Jesus confronta o fariseu, fala: tinham 2 homens com dívida. O credor perdoou a dívida dos 2. Um devia 50, outro devia 500. A quem mais ele amou? Ele fala: com certeza o que foi mais perdoado. Ele disse: bem, porque eu amei, aquela mulher me amou mais do que você, porque a dívida dela é maior do que a sua. Os pecados dela eram maiores que o do fariseu naquele momento. Mas aqui não é só uma questão do que um fez mais, outro fez menos, mas aqui é uma questão de entendimento. O fariseu não queria entender que ele era um pecador carente da misericórdia de Deus. E você não pode sair desse culto aqui hoje achando que você é o fariseu. Não, eu tenho pouquíssimas coisas para Deus me perdoar, eu tenho pouquíssimas coisas para Deus me tocar. Não, irmão, a sua dívida é igual à minha. Às vezes a sua dívida é maior do que a de qualquer um aqui hoje. E você é carente da misericórdia e do perdão de Deus sobre a sua vida. Deus, a palavra vai dizer que Deus odeia o orgulho, mas Ele ama o pecador. Olha, Deus não queria, Ele só foi lá na casa daquele fariseu para alcançar aquela mulher, porque eu acho que Ele nem queria estar lá. Porque nada afasta mais a presença de Deus das nossas vidas do que o nosso orgulho. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos cantar nós vamos adorar o Senhor. E eu queria fazer uma oração antes de a gente cantar, para você que chegou aqui nas mesmas condições que essa mulher.
sem história, sem nome, sem moral, precisando de algo, sozinha. E não é sozinha sem acompanhado, você está com seu marido, não, mas é uma solidão no interior, na alma, que ninguém é capaz de mudar isso dentro de você. Eu quero orar por você, porque hoje é o culto da virada. Deus vai virar a sua vida. Hoje é o culto da esperança, hoje é o culto do milagre, hoje é o culto que as coisas mudam dentro de você. Você vai sair daqui sabendo que é melhor estar próximo de Jesus, que não há outro. Deus vai mudar isso. Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, Senhor, eu apresento diante do Senhor, meu Deus, essas pessoas que, Pai, estão como aquela mulher, sozinhas na alma, com uma doença na alma, com algo que só o Senhor pode fazer, em uma profundidade de dor que só o Senhor agora pode tocar essas vidas. Espírito Santo de Deus, não há saída, não há solução, não há senha, não há código, Senhor, não há chave que mude a vida dessa mulher, desse homem, a não ser o doce toque do Teu Espírito. Por isso que nessa hora eu clamo ao Senhor, visita esses corações agora, Espírito Santo. Toca, Senhor. Tira de dentro deles essa angústia, tira de dentro deles esse pesar, tira de dentro deles, Senhor, essa dor profunda, dor angustiante. O Senhor acalma o ansioso, o Senhor alegra o depressivo, o Senhor é a cura, porque quando Deus quer agir, o inferno não pode impedir, porque não há nada mais poderoso que nós conhecemos que a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Não há nada, Espírito Santo, e que nessa hora essas pessoas sejam tocadas pela mão do Senhor. Senhor, que nessa hora os corações que estão tristes venham a sair daqui corações alegres. Os casamentos que estão com perigo de destruição, o Senhor venha restaurar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se coloque em pé, vamos adorar o Senhor. Eu não poderia terminar essa palavra sem antes fazer um convite para você. Ele é o que a sua alma precisa. Jesus é quem a sua alma tanto ansiava. Sabe aquela busca que você está, não sei para onde eu vou, que lado, o que eu preciso? É Jesus. E talvez você chegou aqui hoje ou está nos assistindo aí pelo YouTube e está totalmente sem esperança. Existe uma saída e nós conhecemos o especialista de almas e é Jesus. Mas antes de nós voltarmos aqui com louvor, eu quero saber se há alguém aqui no nosso meio que você ainda não entregou a vida para Jesus. E aí você está vivendo nessa vida sem história, sem nome, um pecador. Mas hoje você chegou aqui e Jesus está na mesa te chamando, vem. Se você estiver alguém ao lado de alguém que você vê que é visitante ou que quer aceitar Jesus, pergunte para essa pessoa: não me deixa sozinho não. Você quer aceitar Jesus? Você quer entregar vida ao Senhor? Você quer fazer com que os seus dias, os seus momentos sejam momentos novos? É o poder de Deus.
É o poder de Deus que faz isso. Não há ninguém capaz de mudar um coração a não ser a doce presença de Cristo. Por isso eu quero te convidar a mais alguém. Há mais alguém no nosso meio aqui que precisa entregar a vida para Jesus. É assim, ó, é um caso de vida ou morte para você, irmão. Você já está na UTI, você não está entendendo? Ou é Cristo ou não é. Ou é um caminho novo ou não é. Uma mudança de vida ou não é. Há mais alguém aqui entre nós? Você está perto de alguém aí? Traz essa pessoa aqui, vamos orar por ela. Jesus tem um novo e vivo caminho preparado para você. É só você olhar a pessoa que está do seu lado aí, cheirosa, bonita. Sabe como ela entrou aqui um dia? Ela entrou igual você. Ela entrou igual a mulher, pecadora, suja, sem nome, sem história. Mas Jesus fez dessa história uma nova. E é o que Deus quer fazer com você. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Não? Então vamos orar. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Aleluia. Será que você pode aplaudir a Jesus pela vida do nosso irmão, o irmão Walter? Aceitou a Jesus. Ele é quem a nossa alma tanto esperou. E talvez você esteja aqui hoje com uma fraqueza espiritual, uma frieza espiritual. Hoje é o dia de uma virada na sua vida. Hoje é o dia de uma mudança radical no seu coração. Quem sentiu a presença de Deus aqui, assim como eu? Aleluia. Nós já estamos finalizando o nosso culto para a honra e a glória do nome do Senhor. Lembrando que quinta-feira nós teremos a nossa série com o pastor Walter sobre jejum, a continuação. Esse é o terceiro culto. Não falte, traga alguém para ser grandemente abençoado também. Amém? Eu gostaria de chamar aqui os aniversariantes desta semana, enquanto nós vamos ler os motivos de oração. Cadê os aniversariantes? Ninguém? Aleluia. Nós temos alguns pedidos aqui de saúde pela Miriam, pastor Pedro, a Bianca Alexandrino, o Armando, a Doralice dos Santos, a Aurora, e pela família do Adriano, Regina e da Elza. Se você tem algum motivo de oração, estenda uma das suas mãos e apresente ao Senhor. Vamos orar também pelo o tio da Gabi, a nossa irmã que estava ministrando. Eles acabaram de ter uma perda na família. Vamos apresentar a família da nossa irmã, amém? O pai dela também. Oremos ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, nós colocamos a vida dessas pessoas, nossos irmãos, na Tua presença, Pai. Clamamos para que o Senhor venha entrar com provisão na saúde, na família. Senhor, abençoando a família da Gabi. Jesus, consolando, fazendo aquilo que só o Senhor é capaz de fazer.
Senhor, que nós venhamos a ter uma semana abençoada, e também os motivos que estão aqui representados por essas mãos levantadas, o Senhor venha nos dar vitória, nos abençoar, para que tenhamos uma semana de vitória, uma semana mais próximos de Jesus. Estenda suas mãos, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo, e sejam com todos vocês que vão estar mais próximos de Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.